Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre invertebrados poríferos. Os poríferos é um filo que possui determinadas características e a principal é que eles não possuem tecidos verdadeiros, é algo que difere de todos os outros grupos. O contato deles direto das células com o meio líquido proporciona então um processo de filtração que eles realizam. Como, por exemplo, então, as esponjas. O corpo dotado de poros favorece, então, a filtração. O corpo deles é assimétrico, então, se eu fizer um corte em qualquer parte desse corpo, ele vai ser assimétrico. São aquáticos de água doce ou marinhos, sendo que grande parte desses animais pertencem ao ambiente marinho, tá? Existe uma família apenas que pertence ao ambiente de água doce. São animais sésseis. O que isso significa? Que eles ficam fixos no substrato, eles não se locomovem. E a digestão neste grupo é intracelular, certo? Depende de uma célula para fazer essa digestão. Como que é a estrutura dos poríferos? Então, olha só. Através desses poros que as esponjas possuem, a água penetra, percorre por dentro da estrutura da esponja, chamada de átrio ou espongiocele, e essa água então sai pelo ósculo. Observem ali na animação, tá? Aonde então o pesquisador colocou ali um líquido colorido e ela então absorve, faz a filtração dessa água e sai por essa região, tá? Determinadas estruturas dessas esponjas vão ser, tem algumas funções específicas, como por exemplo as espículas, que podem ser de sílica ou de carbonato de cálcio, vão favorecer a sustentação dessa esponja. O pinacócito proporciona o revestimento, está em toda a parte externa dela, e proteção. Os amebócitos fazem a distribuição de nutrientes. Além do mais, eles têm um alto poder regenerativo também, tá? Os coanócitos são células responsáveis pela filtração e pela captura de alimento. Então, o flagelo ele está voltado para a parte interna da célula, faz o batimento desses flagelos e recolhe os nutrientes que entram dentro da esponja e ele libera, então, a água. É assim que ela se alimenta, tá? A reprodução assexuada, então, é chamada de brotamento nesse caso. Então, forma-se um broto nesses indivíduos. Esse broto, então, se desprende da célula do indivíduo e vai formar um novo ser. Nós temos também a fragmentação. Então, devido ao alto poder de regeneração que os amebócitos possuem, pedaços de esponjas que foram desagregadas podem se reorganizar e formar novas esponjas. Ou no caso também das gêmulas, a gemulação. Isso acontece quando ocorre alguma alteração no ambiente onde elas vivem. Alteração do pH, seja aumento da temperatura ou baixa temperatura, nível de toxicidade. Isso faz com que elas formem gêmulas, capazes então de originar novas esponjas quando esse ambiente estiver favorecido novamente. A reprodução sexuada, então, vai ter o envolvimento de espermatozoides e óvulos. Então, como vocês podem ver, os espermatozoides saem dessa região da esponja, do ósculo, entram pelos poros, encontram o óvulo, formam, então, um zigoto, ocorre a liberação da larva, essa larva vai percorrer esse ambiente, cai no substrato, ocorre, então, uma metamorfose, uma transformação que vai dar origem, então, a uma nova esponja. Então, a importância ecológica desses animais. Servem de alimento para outras espécies de animais, estão associadas aos recifes de corais, certo? Abrigo para espécies aquáticas, algumas espécies vão fazer simbiose com as bactérias, por exemplo, e são muito utilizadas como bioindicadores. Pelo fato delas fazerem esse processo de filtração, elas acabam filtrando, por exemplo, metais pesados, e isso pode ser utilizado pelos cientistas para entender um pouquinho como que está o ambiente onde elas vivem. Tá legal? Neste vídeo, nós falamos sobre os invertebrados poríferos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!